Olá, diante da pandemia da Covid-19, o Grupo Oncoclínicas segue com a sua programação de conversas com especialistas em transmissão online para orientar, informar e tratar das principais preocupações dos pacientes oncológicos. Nosso tema hoje é a abordagem no tratamento do câncer de mama durante a pandemia. Este é considerado o segundo tumor mais incidente entre mulheres em todo o mundo, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. No Brasil, de acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, são esperados mais de 66 mil novos diagnósticos da doença em 2020. Isso corresponde a cerca de 25% de todos os cânceres que afetam o gênero feminino. Eu sou Gisele Vitória e nós vamos conversar com o Dr. Bruno Ferrari, oncologista, fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Oncoclínicas. Vamos conversar também com o Dr. Marcos Castilho, radio-oncologista do Grupo Oncoclínicas em Minas Gerais. E vamos conversar ainda com o Dr. Valdeir Almeida Júnior, mastologista e professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Boa tarde, doutores, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Bom, vou começar aqui com o doutor Bruno. Doutor Bruno, você poderia fazer uma avaliação do cenário da pandemia sob o aspecto das peculiaridades do câncer de mama? Como o senhor está vendo, como tem sido a sua percepção? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Valdeir. Boa tarde, Marcos. Mais uma vez juntos aí, né, Gisele? Um prazer. Então, queria começar dizendo que tem sido dias de muito trabalho, né? Trabalho intenso, muita interação, muito aprendizado. Estamos falando aí de uma doença que a gente conhece há poucos meses, né? 4 meses até então, é uma desconhecida de todos nós e que tem feito com que nós temos que puxar o máximo de nós, né? Um desenvolvimento de uma cultura de disciplina que eu acho que é importante não só para garantir a segurança dos nossos pacientes, mas também de todos os profissionais que estão lidando ali na linha de frente com os pacientes. Essa disciplina também tem que ser mantida na hora que a gente está frente aos pacientes com câncer, né? Aqui nós estamos falando de câncer de mama, então a gente sabe que uma coisa que reflete diretamente nas taxas de curas é o nível do diagnóstico, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, maiores os sucessos que a gente vai ter do ponto de vista de taxas de cura, talvez menos traumáticos sejam os tratamentos. Então, isso é muito importante. Além do diagnóstico precoce, né? A gente sabe que o tempo de tratamento de alguns tipos de câncer, né, são fundamentais para que a gente também consiga obter maiores níveis de cura. Perfeito, perfeito. Doutor Marcos, sob o ponto de vista da radioterapia, como é que o senhor está percebendo esse cenário aí em relação aos pacientes, às pacientes com câncer de mama? Tivemos um probleminha aqui com o doutor Marcos, ele volta já. Eu vou passar a palavra, então, para o doutor Valdeir. Doutor Valdeir, gostaria que o senhor fizesse também uma análise desse cenário, complementando o doutor Bruno. Como é que o senhor está vendo sobre o aspecto do câncer de mama, o contexto da pandemia da Covid-19? Bem, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E esse vai ser o modelo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente pode discutir aqui é o que a gente vai ter em relação a mudanças na nossa vida depois dessa pandemia da Covid, e uma delas vai ser essa, né? Eu acho que essa questão desse tipo de reunião, essas teleconferências, isso vai crescer cada vez mais e isso vai ser uma coisa que vai ter um benefício. Ao Marcos de volta aí. Mas aí é o seguinte, o que eu vejo em relação à cirurgia, a gente tem vários aspectos que eu acho que nós vamos discutir aqui hoje. Eu acho que, né, realmente existe uma recomendação em se atrasar a cirurgia e se fazer alguma hormonoterapia antes ou mesmo alguma outra coisa, a gente vai ter que discutir isso. Eu acho que a gente pode parar nisso na frente, mas eu quero parar em uma coisa, quando você falou na doença prevalente, e sem dúvida doença prevalente, e tem uma coisa muito importante para a gente discutir, que é a respeito de rastreamento. Então, será que nessa época agora
é interessante a gente parar com o rastreamento das pacientes, é interessante a gente parar com o screening mamográfico. Isso é uma pergunta que fica e que o que a gente tem visto nos outros países é, sem dúvida alguma, aquela paciente de rotina, o rastreamento anual, ele não deve ser feito, ele deve ser atrasado aí 6 meses ou um pouco mais. Agora, aquela paciente que está em controle de câncer de mama, essa paciente ela deve ficar sem as imagens dela? Eu tenho dúvida quanto a isso, eu queria até saber a opinião, né, do Bruno e do Marcos em relação a isso e de quem nos tiver assistido. Eu acho que essa paciente ela deve manter o seu controle, principalmente em relação à questão da progressão de doença. A imagem é muito importante nesses casos. Eu acho que para começo de conversa seria isso, e eu acho que tem muita coisa para a gente discutir aí em relação à cirurgia e ao tratamento do câncer de mama. Perfeito, obrigada. Vamos voltar a esse assunto já. Queria passar a palavra, então, para o doutor Marcos. Doutor Marcos, sobre o aspecto da radioterapia em câncer de mama, como é que o senhor está vendo esse momento? Aí, o que mais lhe preocupa? Qual é a sua percepção desse cenário? Boa tarde a todos. Desculpa a ausência temporária aí, problema de conexão, né? Minha câmera caiu. Mas, do ponto de vista da radioterapia, né, o câncer de mama é um dos mais frequentes que a gente vê em consultório, então compõe grande parte dos tratamentos que a gente realiza, então é realmente muito importante que a gente consiga discutir, dar segurança para as pacientes que precisam continuar o tratamento nesse momento, né? O papel da radioterapia, na maioria das vezes, é um papel preventivo, né? Ele é auxiliar após a realização da cirurgia e, portanto, nem todas as pacientes precisam da radioterapia de forma fundamental. Nesse momento, a gente tenta individualizar as condutas para realmente quem mais precisa e tem o maior potencial de se beneficiar da radioterapia. De um modo geral, eu sou favorável a que a gente tente conseguir realizar o tratamento como se estivéssemos fora da época do coronavírus, né, fora desse momento de pandemia, já que o que permite maior chance de cura é a realização completa de todos os tratamentos, mas eu entendo que isso vai ser variável de paciente a paciente. Eu sou favorável que a gente avalie o grupo de risco, né, se é uma paciente de alto risco ou não, porque a maioria das pacientes de mama não vão estar imunossuprimidas e, portanto, não seria um risco aumentado de complicação do coronavírus. Vou deixar a gente evoluir, né, acho que vão ter muitas outras perguntas, mas o nosso papel fundamental é garantir a segurança, né, durante o tratamento para que nenhuma paciente se contamine sob os nossos cuidados, né? Perfeito. Gisele, eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar no que eu falei e no que o Marcos está falando também, que é fundamental que a paciente tenha o melhor tratamento para ela. Então, a paciente com câncer de mama não é por causa da Covid que ela vai ser tratada de uma forma menor. Ela tem que ter o melhor tratamento para ela, seja fazendo algum tratamento antes da cirurgia, durante ou a cirurgia ou depois, mas que seja feito o tratamento completo. Isso é fundamental, né? Eu acho que isso é importante até na hora que a gente for discutir as opções de tratamento que a gente tem com a nossa paciente. Perfeito, obrigada. Doutor Bruno, nesse caso, assim, a indicação de terapêuticas para diferentes casos de câncer de mama, ela precisa ser reavaliada nesse cenário da pandemia? Como é que o senhor tem visto aí? De um modo geral, Gisele, a gente tem procurado tratar como antes da pandemia. O que a gente tem feito é assegurar fluxos seguros para os pacientes. Então, de novo, nos nossos serviços, a gente tem feito consultas de pré-triagem, né, perguntando se o paciente tem ou não algum sintoma que possa estar relacionado, né, à infecção pelo coronavírus. Na abordagem na clínica, de novo, esse paciente vai passar por uma outra triagem, muitas vezes até com medindo a temperatura deles, e recebendo máscaras, recepções separadas. Se ele tem algum tipo de sintoma, ele vai para um fluxo completamente diferente. Se ele está absolutamente assintomático, ele entra dentro de um fluxo de rotina dentro da clínica, mas com a gente já adotando aqui um certo distanciamento social, né? Esses pacientes, hoje nós mudamos as nossas salas de recepção,
para que os pacientes tenham uma distância maior entre eles, limitamos o número de acompanhantes, temos recomendado até que esses pacientes vão, se possível, vão à clínica sem acompanhantes, porque isso garante a segurança de todos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque criar fluxos de segurança vai permitir que a gente faça o que o Valdeir acabou de falar, que a gente dê o tratamento, e o Marcos também, que a gente dê o tratamento que o paciente precise, com ou sem a pandemia. Entendeu? Eu acho que isso é fundamental. É a mesma doença e ela merece ser tratada da mesma maneira. Óbvio que aqui nós vamos estar individualizando maior e menor risco, e acho que é fundamental, nós temos aqui 3 especialistas que não conseguem tratar o câncer de mama individual. A gente precisa do cirurgião, a gente precisa do radioterapeuta, precisa do oncologista clínico. Então, essa interação que pode ser feita por vídeo, por telemedicina hoje, eu acho que a gente normalmente faz isso por relatórios ou por telefonemas. A gente isso é uma coisa que vai vir da pandemia, que tem que ficar, né, esse tipo de interação, não só das reuniões, mas que a gente consiga colocar 3 especialistas para discutir um caso de um paciente na frente, né? Então, acho que isso é um lado bom, né? Se é que tem algum lado bom, mas é assim, esse tipo de cooperação, essa aproximação dos especialistas procurando o melhor tratamento para o paciente, a gente já fazia, deveria fazer e vai continuar fazendo, levando em conta que cada caso é um caso, a gente vai sempre individualizar cada tipo de tratamento, a gente chama isso hoje de medicina de precisão, não existe um tipo de câncer de mama, 2, 3, cada paciente tem aspectos muito, muito próprios daquela doença, relacionados àquela pessoa especificamente. Então, de novo, aqui vai ter uma combinação de muito equilíbrio com muita individualização. Acho que isso é que vai fazer com que a gente acerte mais. Maravilha, perfeito. Doutor Marcos, sobre o aspecto da radioterapia, estão sendo discutidas novas estratégias como reavaliação por conta deste cenário, novas estratégias de tratamento? Você poderia detalhar um pouquinho mais? Posso sim, Gisele. A radioterapia, ela é um tratamento que é aplicado em algumas frações. Então, a dose ela é dividida em dias. E uma das estratégias que a gente tem visto no mundo, e estamos seguindo isso aqui no Brasil também, é de tentar minimizar o número de dias de tratamento. Então, eu pego aquela mesma dose que seria dividida em 25 aplicações, e a gente agora está dividindo a mesma dose em 15 aplicações. Uma pergunta é por que a gente não fazia isso antes, né? Na verdade, existem estudos que estão em andamento e que preliminarmente mostram segurança na realização desses tratamentos em menos tempo, né? Em menor número de frações. E o que a gente está fazendo é que a gente está implementando isso um pouco antecipado. Isso não sou eu, né? Isso é uma recomendação mundial. A Sociedade de Radioterapia Americana, brasileira, tem recomendado que a gente comece a empregar esses fracionamentos mais curtos, de forma que o balanço, né, entre o número de vezes que eu faço a paciente se expor ao trajeto até o hospital, né, até o serviço de radioterapia, seja contrabalançado pelo risco de alguma toxicidade do tratamento. Então, hoje, com o aumento do risco no transporte, a gente começa a perceber que vale mais a pena diminuir o número de frações, aumentar um pouquinho a dose por dia, mesmo que isso se traduza em um pouquinho mais de efeito colateral de baixa intensidade, obviamente, já que a radioterapia complementar, de um modo geral, ela tem que ter essa intensidade, né? Senão a gente não a empregaria. Perfeito. Doutor Valdeir, voltando à questão que o senhor colocou em relação ao rastreamento e, enfim, a questão dos exames diagnósticos também, como que o senhor está vendo a importância de serem seguidos esse ritual da prevenção aí do câncer de mama, né? Não estamos nem falando do Covid ainda, né? Estamos falando do próprio câncer de mama.
Bem, em relação a rastreamento para paciente usual, eu acho que isso hoje a gente não deve ser feito. Eu acho que a paciente que, para fazer um screening mamográfico usual, ela deve postergar. Se ela estiver na época de fazer o rastreamento, ela posterga isso por alguns meses. Isso não vai ter nenhum problema. Agora, aquela paciente que for sintomática, notou um nódulo, ou que tem uma área que está sendo acompanhada, eu acredito, e pelo que a gente vê no dia a dia, nas recomendações, que essa paciente deve continuar a sua avaliação. A questão toda, o que se tem hoje, é o que fazer em relação àquela paciente, por exemplo, que está tendo, vamos supor, uma coisa que é muito comum, um acompanhamento de microcalcificações. Será que essa paciente vale a pena fazer, submeter essa paciente a uma biópsia, né, ali, uma biópsia aspirativa guiada pela mamografia? O que vale a pena fazer com essa paciente? Existem dúvidas em relação a isso. Os guidelines colocam que deve-se tentar aguardar isso. A grande problema, né, eu acho que a grande questão dessa história é a sua relação médico-paciente. Você vai ter que conversar muito com a sua paciente, explicando para ela que isso não tem problema. E isso é a maior questão, porque as pacientes normalmente não têm aceitado. Você fala com ela, a gente pode esperar mudar, mas e se isso evoluir? Então, isso é uma coisa que deve ser colocada e deve ser falada de uma forma muito clara com a paciente. As recomendações dos guidelines hoje, tanto da Sociedade Brasileira de Mastologia como o Colégio Americano de Cirurgiões, é tentar postergar a cirurgia. Então, tentar, por exemplo, uma paciente que for no estágio inicial receptor hormonal positivo, fazer uma hormonoterapia neoadjuvante. E isso que eu queria conversar com o Bruno, e como oncologista, com, né, o Marcos, o que eles acham dessa questão da postergação dessas pacientes. A gente sabe que tem pacientes que não vão poder ser atrasados de cirurgia. Eu acho que é uma paciente, por exemplo, que acabou uma quimioterapia neoadjuvante, essa paciente tem que se pensar numa cirurgia nela. Aquela paciente, por exemplo, que está tendo uma progressão mesmo durante um tratamento neoadjuvante, tem que se pensar numa cirurgia. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente está mudando o nosso aspecto cirúrgico-oncológico, sem dúvida alguma. Então, essas pacientes, você tem que, primeiro, paciente que está com o diagnóstico, a princípio postergar, mas a imagem é importante. Se tiver algum tipo de avanço na imagem, uma piora nessa imagem, eu acho que essa paciente tem que ser investigada. E aquela paciente que está já com o diagnóstico de câncer de mama, que eu acho que é o que a gente tem que discutir. Né? Será que numa paciente de estadio inicial a gente vai fazer uma hormonoterapia neoadjuvante e postergar essa cirurgia? É o que está sendo proposto. Será que fazer uma quimioterapia neoadjuvante é o que está sendo proposto? Acabou o tratamento neoadjuvante numa paciente HER positivo. Será que a gente manteria a terapia anti-HER até que se esperar um pouco para fazer o tratamento? Isso que a gente vai ter que discutir. Como é que vai ficar a axila desses pacientes? Como é que vai ser essa avaliação? Então, acho que a gente vai ter para discutir isso aqui na frente agora. Excelente. Doutor Bruno, quer complementar? Acho que ele está sem áudio. Está sem áudio. Estou sem áudio. Pronto. Agora voltou. Diga. Falando em tratamento sistêmico, né, que é o que o oncologista clínico faz, hormonioterapia, quimioterapia ou imunoterapia e terapias biológicas, vai depender de caso a caso, né, mas são as armas terapêuticas que a gente tem na mão. Né, fazer o tratamento adjuvante, complementar a cirurgia, ou fazer o tratamento neoadjuvante antes da cirurgia, os estudos já levam em consideração vários pacientes com tumores iniciais. E hoje a gente sabe que esses conceitos, eles se misturam muito, né? Fazer adjuvância ou neoadjuvância, no fim, o que importa é que você não vai mudar o tratamento final daquele paciente. Então, eu interajo muito com o Valdeir, eu tenho a honra de poder tratar uma série de pacientes dele. A gente já faz com uma certa frequência neoadjuvância em nossos pacientes. Não que isso vá mudar o tratamento cirúrgico depois, que vai eliminar o tratamento cirúrgico ou a radioterapia, porque não vai, mas vai poder gerar informações para a gente, vai fazer com que em tumores mais agressivos a gente seja mais, trate o todo, né, o organismo todo. Mas, de novo, quase todos os estudos envolveram pacientes em neoadjuvância, envolveram pacientes que tinham doença operável. E a gente sabe que essa é uma técnica hoje, né? Essa é uma abordagem segura para os nossos pacientes. Então, mais importante de tudo do que fazer neoadjuvância ou não é nós estarmos aqui sentados, né? Os três, né? O oncologista, o mastologista e o radioterapeuta, e discutir individualmente aquele caso. Então,
acho que o Valdeir colocou bem, né? Tem casos que a gente vai abrir mão de fazer um controle de imagem, mas não precisa abrir mão de fazer um controle clínico, né? Que pode ser feito até por telemedicina, desde que você já conheça aquele paciente e as nuances daquela doença. Então, hoje a telemedicina vem com uma arma forte que vai conseguir colocar especialistas e o paciente junto, discutindo o melhor momento. Como disse o Valdeir, interagir é sempre mais difícil do que dizer sim ou dizer não, né? Explicar o porquê e mostrar a importância do porquê, né? Por exemplo, atrasar às vezes um exame em um paciente que a gente sabe que tem um prognóstico muito bom, 1, 2, 3 meses, talvez seja de menos risco, né? A gente pode estar falando um paciente com câncer, uma situação, um paciente que está mais, né, susceptível à infecção e provável desenvolver uma forma pode desenvolver uma forma mais agressiva da doença, né? Você vai ter que pensar isso de novo. Acho que todas as decisões vão passar pela palavra chamada equilíbrio e individualização. Essas palavras vão ser fundamentais. Eu acho que tudo que a gente for falar hoje aqui, a gente vai acabar parando um pouco em individualizar e ter equilíbrio nas decisões. Eu acho que isso é fundamental. Bruno, eu tenho uma dúvida, Gisele, só um minutinho. Eu tenho uma dúvida, Bruno, que é o seguinte. A minha questão toda é, quando a gente fala em quimioterapia, com toda a questão da imunossupressão que a gente sabe que tem, e abordagem cirúrgica com a resposta, né, que a gente imunológica, a gente vai ter uma resposta ao trauma, e isso podendo afetar né, a questão da evolução de uma Covid aí. Então, se a gente pensar nessa situação agora da Covid, uma quimioterapia neoadjuvante ou uma cirurgia, você como oncologista, o que você coloca que seria mais maléfico para a paciente? Essa resposta, né, Valdeir? Em relação à Covid. Essa resposta, lamentavelmente, né, nós não temos a resposta certa, né? Nós estamos vivendo uma situação sem precedentes, né? Então, não existem dados. Eu acho que uma coisa que eu costumo falar mesmo, informação aqui é fundamental, é crucial. Então, nós temos que não só estar tratando nossos pacientes, mas também estar gerando dados, né? E isso é o grupo Oncoclínica, isso é a Sociedade Brasileira de Mastologia, são os médicos individuais, são os grandes serviços, os gerando dado para que essas perguntas tenham respostas mais consistentes. Tanto um lado quanto o outro, a gente está falando de risco. Na quimioterapia, a gente também tem procurado fazer esquemas de dose densa, né, que a gente usa estimuladores de fator de colônia para evitar a queda da imunidade dos pacientes. Então, de novo, aqui a gente não vai ter a resposta certa, mas eu acho que na hora que a gente discute em profundidade o caso específico com o paciente, os especialistas que vão estar envolvidos no tratamento, a chance da gente acertar vai ser sempre maior. E não perder, né, da gente estar aqui tentando gerar conhecimento para toda a comunidade médica. Nós temos tirado vantagem de um relacionamento que a gente tem, que você conhece muito bem, com Dana-Farber, que é uma instituição parceira do grupo há alguns anos, que a gente já está no 7º ano de parceria. E os Estados Unidos, né, essa instituição está em Boston, Boston não está vivendo uma situação tão crítica igual Nova York está vivendo ou viveu, né, mas mesmo assim a gente tem aproveitado, né, nós estamos aqui com quase que um mês de diferença, a gente tem aproveitado muito dos ensinamentos de lá e aplicado nos nossos serviços e nas nossas condutas. Então, acho que isso também é fundamental, né? Então, essa interação, essa informação e gerar dado clínico vai ser fundamental para que a gente consiga sair disso o mais rápido possível. Obrigada. Doutor Marcos, o senhor quer fazer uma consideração em relação a essa discussão? Eu acho que é importante que as pessoas saibam que os casos são diferentes. Então, a gente tem algumas situações onde a pessoa pode ter um tumor mais agressivo, e a gente pode optar, às vezes, por não inverter ordens dos tratamentos que vão ser realizados, por conta de uma insegurança, talvez, em não prejudicar, que a gente não quer prejudicar a paciente. Mas existem alguns tipos de tumores que, ao contrário, são mais indolentes, de evolução lenta, e muitas vezes a gente pode inverter a ordem dos tratamentos para tentar adequar a situação daquela paciente específica. Então, você pode ter
uma paciente mais idosa com câncer de mama é diferente de uma paciente muito jovem com câncer de mama. Agora, a agressividade do câncer também importa. Então, assim, não existe uma regra que funcione para todas. Acho que uma das coisas importantes colocadas tanto pelo Valdeir quanto pelo Bruno é a integração entre os 3 profissionais para que a gente possa escolher uma estratégia de tratamento que a gente consiga preservar ao máximo a paciente no momento atual, no risco com relação ao coronavírus, mas que a gente também não a prejudique em relação à cura da doença, que é o objetivo final, né? Então, vai ser sempre uma balança aí do que a gente acha que deve ser feito e qual a intensidade com a situação atual e o risco da paciente. Então, a integração entre os profissionais é muito importante e não tem uma receita única que vai servir para todo mundo. Perfeito, obrigada. Olha, temos uma pergunta aqui do Alfredo Lima. Vou pedir para o doutor Bruno responder. Na verdade, assim, um pouco a gente já estava falando sobre cirurgias, né? O que ele pergunta é o seguinte, sobre cirurgias que estão agendadas, há possibilidade de adiamento para evitar internação? Acho que essa pergunta reflete um pouco o medo do paciente do contágio do coronavírus num ambiente hospitalar, certo, doutor Bruno? Como é que o senhor responderia esse ponto? Eu estou de acordo, né? Eu acho, de novo, aqui a palavra vai ser individualizar. Então, ninguém melhor do que o médico que marcou aquela cirurgia, que conhece aquele caso para saber se ela pode ou não ser feita. E eu acho que tem que dar uma tranquilidade para o Alfredo, né? Se a cirurgia estiver marcada e o médico achar que é conveniente ela manter, o que a gente tem observado, tem visto sendo divulgado, né? Eu acho que, de novo, o que nós estamos tentando fazer é divulgar informação de qualidade, informação precisa, informação com consistência médica, né? Apesar que às vezes nós não temos as respostas que a gente gostaria ou de respostas definitivas, né? É que os hospitais, os centros, os centros de tratamento de câncer se prepararam para isso, né? Criaram ambientes seguros. Então, não acho que deva... Acho que, de novo, é individualizar. Se pudesse, se o profissional que está avaliando aquele caso específico julgar que aquele tratamento ele pode ser atrasado, se atrase. E se ele julgar que seja importante, que o paciente não fique preocupado. Acho que ele vai estar entrando dentro de um fluxo que garanta a ele o máximo de segurança, né? Para ele e para os profissionais que vão estar atendendo. Perfeito. Doutor Valdeir, gostaria de fazer alguma consideração? Gostaria. Eu acho que é importante a gente colocar, primeiro, Alfredo, eu estou operando normalmente. As minhas pacientes, eu as estou operando e isso a gente não está mudando, não. O que a gente tem feito por exemplo, reconstrução tardia, a gente não está fazendo. Cirurgia profilática em paciente mutada, a gente não está fazendo, a gente está postergando. Agora, paciente com câncer, a gente conversando com essa paciente, explicando a questão do risco-benefício. E eu acho que é importante a gente colocando no consentimento informado aquela orientação que se teve daquela Associação Nacional de Direito Médico Brasileiro, onde que a paciente ela sabe que ela está sendo operada numa época de epidemia de Covid. Isso é extremamente importante, porque o consentimento ele vai nos dar uma segurança. E todo esse medo em relação à cirurgia, eu acho que a gente tem que falar que não é só em questão da gente encher o nosso serviço de saúde, da gente ter uma paciente que vai ocupar um leito ali, não acho que é só isso. Existe um estudo chinês, que a maioria de nós temos conhecimento dele, um estudo que foi publicado recentemente, onde que, apesar do pequeno número de casos, eles viram que aquelas pacientes assintomáticas, que estavam naquela fase de latência da Covid-19, elas tinham um pior prognóstico, inclusive até com mais de 40% de morbidade e até 20% de mortalidade. É um número muito pequeno de pacientes com cirurgias grandes. Não as cirurgias mastológicas, são cirurgias menores, apesar de que muitas cirurgias são feitas sob anestesia geral. Então, eu acho que esse é o medo. Mas as cirurgias são diferentes, com enfoques diferentes. Então, não acho que cabe aqui. Eu tenho discutido com as pacientes em relação à questão
da pandemia e as questões dos riscos. E tenho colocado no meu consentimento essa cláusula que se teve da Associação Brasileira de Direito Médico, que eu acho que é importante nós nos protegermos em relação à questão da medicina legal. Perfeito, obrigada. Doutor Marcos, se eu quiser também comentar alguma coisa a respeito desse caso do Alfredo, mas eu também queria aproveitar e já complementar, assim, até estender a questão dessa preocupação dos pacientes, não só as cirurgias, mas as idas aos hospitais, às clínicas, né, quando há uma necessidade de seguir um tratamento, né? Se existem medidas extras. Já falamos bastante disso em outras lives aqui, mas assim, medidas de segurança que as próprias clínicas e hospitais estão tomando nesse cuidado para evitar o contágio, né? O que o senhor gostaria de considerar aí nesse caso? Vou pontuar e reforçar, na verdade, né, porque já foi dito pelos dois colegas, que é importante que a paciente não tome uma atitude de cancelar a cirurgia por conta própria. Todos os médicos sabem do momento que nós estamos vivendo, da importância dos cuidados para que a gente não tenha contaminação de ninguém. Então, é claro que a cirurgia ela vai ser desmarcada se for razoável que isso aconteça, se for uma paciente que tenha uma segurança, que o médico tenha uma segurança em adiar aquele procedimento alguns dias. Com relação aos cuidados nas clínicas, né, também nós estamos com o ambiente todo monitorado, a gente tem triagem na entrada, para todos os pacientes, distribuição de máscaras, os funcionários da clínica todos atendendo com máscara N95, que é aquela máscara que realmente barra a maior parte dos vírus, então uma máscara de um pouco mais segurança. E a higienização da clínica, da superfície de contato, está sendo muito intensificada. Então, eu realmente acredito que é pouco provável que um paciente se contamine com o coronavírus dentro de uma clínica de tratamento no momento. Dentro da nossa clínica, a nossa ambição é de que nenhum se contamine. Mas, ainda assim, individualizaremos os tratamentos para que a gente não tenha paciente que não precise estar naquele ambiente sendo exposto de forma desnecessária. Mas os cuidados estão todos sendo tomados conforme as recomendações de segurança para a gente minimizar os riscos para todo mundo. E só para complementar, né, Marcos, temos testado os nossos profissionais, né, tanto os médicos quanto quem está na linha de frente, principalmente aqueles que tiveram contato ou contatos suspeitos. Então, a gente está fazendo isso de uma maneira muito sistemática, né? Hoje, eu posso te afirmar que a gente já testou mais de 90% de todos os profissionais que estão no front, ali na linha de frente, lidando com os pacientes do grupo inteiro no Brasil. Então, tivemos cuidado e uma estratégia de, há 1 mês e meio atrás, desenvolver internamente um teste PCR para que a gente pudesse não ficar na dependência, né? E a gente já vendo ali falta de insumos, falta de teste, né? Hoje você vê o novo ministro falando de uma coisa que testar é o nome do jogo, né? E se é verdade, o nome desse jogo é testar. Quanto mais a gente testar, e de novo, não é testar todo mundo, mas testar quem precisa, né? Quem precisar do teste, o teste está disponível, que o resultado seja confiável, né? Que ele tenha alta sensibilidade, alta especificidade, que ele saia o mais rápido possível, até porque você vai começar a tirar pessoas que poderiam estar assintomáticas infectando outras pessoas, outros colegas de trabalho ou pacientes, né? Então, esses cuidados todos têm sido tomados, né? Eu acho que isso é fundamental. Exato. A gente está partindo do pressuposto que todas as pessoas podem estar infectadas e ainda não saber disto. Então, dessa forma, por isso a importância do uso de máscara dentro da clínica, da desinfecção das superfícies. Porque, é claro, que é um diagnóstico, a gente vai credenciada em um horário específico, com cuidados adicionais. Mas a gente, no dia a dia, está partindo do pressuposto que todos podem estar infectados. E a vantagem de fazer o teste, né, e ter ele disponível na clínica, como o Bruno colocou, que a gente tem nas clínicas do grupo, é que a gente pode monitorar rapidamente
nossos funcionários para que a gente também minimize o risco de transmissão. Perfeito. Doutor Valdeir, gostaria de falar alguma coisa? Sim, sem dúvida, né? O objetivo, acho que maior nisso aí, é minimizar qualquer risco que a gente tenha, tanto para os pacientes como dos profissionais que estão atendendo essa paciente. Mas, voltando à questão da cirurgia, existem algumas linhas hoje de tratamento onde que aquela paciente, antes de fazer a cirurgia, ela iria para o hospital 24 horas antes, ou 48 horas, de acordo com alguns dos protocolos que são colocados. Essa paciente é testada. Depois que ela é testada, que ela é submetida à cirurgia. E ela ficaria ali no isolamento ou no máximo um acompanhante, onde que ela ficaria nesse período. Então, assim, isso é interessante pensar, né? Se faria tanto o teste rápido quanto o RT-PCR nessa paciente, e essa paciente, né, esse teste seria feito 48 a 24 horas antes da cirurgia, e só assim essa paciente seria operada. Isso é uma proposta extremamente interessante, que já é feita em alguns lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil também. Eu acho que na hora que a gente for pensar na cirurgia dessas pacientes, a gente vai acabar caindo nisso. Isso não está sendo rotina, mas eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai pensar em fazer essa paciente, né, uma internação 24 a 48 horas antes, testar essa paciente na cirurgia. Com isso, a gente teria uma segurança a mais aí na abordagem cirúrgica dessa paciente. Perfeito. É uma rotina, Valdeir, que a gente tem implementado nos nossos centros, que a gente tem de parceria com os hospitais. Então, fornecido o teste, fornecido o equipamento de segurança para que esses pacientes possam chegar na unidade, né, sabidamente não contaminados, né, não infectados pelo coronavírus, e que eles possam sair em segurança e com o seu tratamento realizado. Ótimo. Perfeito. Olha, temos mais algumas perguntas aqui. Eu ia tocar nesse ponto sobre a questão dos exames diagnósticos com o Dr. Bruno, mamografia, enfim, ultrassom, os exames de rotina que normalmente, né, são feitos. E agora com a epidemia fica aquela dúvida, devo ou não fazer? Essa é uma pergunta aqui da Raquel. Ela diz aqui que ela tem mamografia e ultrassonografia agendadas para maio, e ela pergunta se ela deve manter. Se eu diria, doutor Bruno. Acho que o Valdeir já começou a tocar nesse assunto, vou devolver para ele que Valdeir faz mamografia. Então, acho que ele é a área da expertise dele, Valdeir. Eu vejo nessa história o seguinte... se ela está como num rastreamento usual, ela pode postergar a mamografia dela, sim. Mas se ela está fazendo acompanhamento de lesão, eu acho que ela não deve postergar, né? Se ela está no rastreamento usual, sim. Mas se ela está acompanhando lesão, ela deve fazer. Se ela for sintomática, se ela notou alguma diferença, ela deve fazer. Mas no rastreamento usual, aquele rastreamento, seja anual ou seja de 2 em 2 anos, ela deveria postergar esse rastreamento. Mas se for um segmento de lesão, ela deve fazer o controle sim. Doutor Valdeir, postergar quanto tempo, mais ou menos, imagina? Assim, bom, num caso de... Assim, espero eu que em poucas semanas a gente saia do isolamento. Mas eu não sei se é isso que vai acontecer. Hoje eu tive uma notícia que a Alemanha, ela postergou a Oktoberfest desse ano. Então, ela está pensando que vai ser depois de outubro. Isso me assustou um pouco, ainda mais a Oktoberfest, para quem gosta de chopp, isso assusta mais um pouco, mais ainda. Então, assim, a gente não sabe quando que a gente vai acabar com essa história. Isso é o grande problema. Quando a gente vai sair de um isolamento horizontal, que eu chamo que aqui no Brasil a gente não está fazendo nada horizontal, um isolamento diagonal, né, para um isolamento vertical, ninguém sabe. Vamos ver qual que vai ser a recomendação do Ministério da Saúde. Eu acho que a gente tem que tentar seguir o que a gente tem de recomendação, tanto nacional quanto internacional. Na verdade, né, esse vírus, ele tem um mundo travando uma guerra contra ele e a gente não sabe onde que a gente vai parar com essa história toda. Existem várias fake news, existem várias coisas, mas até quando eu não saberia falar com ela? Eu falaria para ela o seguinte: olha, aguarde 3 meses. Eu acredito que isso seria totalmente plausível, se ela não estiver fazendo segmento de lesão, nem estiver em controle pós-tratamento de câncer.
Perfeito. E avise o médico dela que ela pretende atrasar 3 meses, certo, Valdeir? Claro, com certeza. Isso é bom. Não, essa conversa é fundamental. Fundamental. É importante. Olha, tenho uma pergunta aqui dentro dessa mesma linha de diagnóstico, é uma pergunta da Maria Zilma. Ela questiona o seguinte: como fica o direito da paciente em fechar o diagnóstico diante da dificuldade da realização dos exames? Porque aí não é questão só arbitrária dela mesma, vou adiar, mas não está fácil fazer exame, né? Assim, acho que tem uma questão aí de uma maneira geral, falando dessa questão aí em hospitais, em clínicas gerais, assim, está havendo uma dificuldade para realizar os exames. Como que vocês avaliariam esse ponto? Não tem dificuldade, não. As clínicas estão funcionando normalmente. Dificuldade de acesso. Oi? O direito do paciente. Nós não vamos mexer em direitos de pacientes nenhum. Acho que eu concordo com o Valdeir. Os hospitais estão funcionando, as clínicas estão funcionando, os serviços credenciados, tanto da medicina, né, privada quanto da medicina pública, do SUS, eles estão funcionando, eles têm que funcionar, né, de novo. Uma coisa que a gente fala muito, né, José? Aqui não tem prazo, não tem trégua, não dá para negociar, então, né, eu acho que esses serviços estão mantidos e o paciente tem que ter tranquilidade, né? Eu acho que, pelo que a gente tem visto, os serviços estão bem preparados para que isso aconteça, sabe? Então, os profissionais estão se educando, a gente está se informando mais e mais e mais, criando os fluxos seguros. Então, de novo, individualizar, pacientes que precisam fazer seus exames, façam. Perfeito. Doutor Marcos, quer complementar sobre isso? Não, eu concordo com os dois e acho que a questão logística não está provavelmente relacionada aos prestadores. Prestadores que eu digo, as clínicas que vão fazer os exames, né? Então, basta ela procurar, né, entrar em contato com o médico dela que solicitou o exame, se tiver qualquer dificuldade, para que ele tente orientar onde conseguir com mais rapidez, se houver alguma dificuldade nesse sentido. Perfeito. Um outro ponto aqui levantado pelo Jefferson Cunha, ele conta, a minha esposa passa pelo 2º tratamento de câncer de mama. Ela é mais vulnerável do que outras pessoas? Doutor Bruno, quer comentar? Os dados que a gente tem hoje disponíveis, né, parecem que os pacientes com câncer, eles têm uma maior suscetibilidade, né, à doença, pelo câncer em si, não só pelos tratamentos, né, e estar mais suscetível, desenvolver uma forma mais grave da doença, vai depender do tipo de tratamento, das comorbidades, né, das doenças que estão associadas, né, da própria idade do paciente. Então, são várias variáveis. De novo, a gente vai ter que individualizar e levar isso em consideração. Mas os dados que a gente tem é que a população com câncer, por ter câncer, é uma população mais vulnerável à doença e que possa vir a desenvolver uma forma mais severa da doença. Mas, de novo, lembra que o paciente com câncer normalmente é um paciente que tem mais idade, né? O câncer é uma doença que incide maior, de uma maneira mais intensa a partir da 5ª, 6ª década de vida. Muitos dos nossos pacientes têm comorbidades, né? Alguns deles, uma parte até importante, quase que 1/3 dos nossos pacientes são fumantes ou foram fumantes, né, em algum momento da sua vida, e parece que o hábito de fumar também é um fator de mau prognóstico para a doença. De novo, tudo muito novo, mas é o que a gente tem visto. Essa é uma doença que provoca uma reação inflamatória pulmonar intensa, né, em uma pequena porção dos pacientes mais relevantes. Então, todas essas variáveis vão ter que ser analisadas, né? Perfeito, perfeito. Eu queria tocar num ponto aqui agora em relação ao diagnóstico de Covid-19
numa paciente com câncer de mama, existem discussões específicas para o tratamento da Covid? Num caso, claro que são várias, né, são variáveis, né, mas de uma forma geral, como tem sido a conduta? Prioriza-se o tratamento, a infecção? Como seria, doutor Valdeir, o senhor quer comentar? Bom, eu acho que no caso aí a oncologia vai falar, porque ela que vai estar fazendo, mas prioriza o tratamento da infecção, sem dúvida alguma. Né? Se ela tiver um diagnóstico, ela tem que ser tratada. Isso, né, independente. Né? Lembrando que a paciente que já teve um câncer de mama e ela tratou o câncer de mama, como o Bruno falou, existem dúvidas na literatura se essa paciente tem um risco maior, né, pelo câncer já tratado um tempo. Parece que isso não teria uma ligação muito grande, mas se ela está em tratamento e ela tem um sintoma de Covid, ela tem que ser tratada pela Covid, é claro, isso não tem dúvida nenhuma. O tratamento usual não vai mudar em nada, né? Ela tem que ser tratada. Claro que naquela história que eu falei, se ela estiver para fazer uma cirurgia, tiver um teste positivo, ela vai postergar essa cirurgia, ela vai fazer o tratamento da doença, que, por sorte, 80% dos casos é totalmente uma doença que é uma doença que passa de uma forma frustra, então a gente fica tranquilo nesse sentido. Mas ela tem que tratar. Né? E o teste diagnóstico, todos nós sabemos, né? Tanto o teste rato quanto o teste com suave, com a detecção do vírus. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente tem que tranquilizar aqui que a maior parte dos pacientes vai passar sem desenvolver nenhum quadro mais grave, né? Mas não estamos aqui minimizando, mas por segurança e por sorte, a maior parte dos pacientes não vai requerer nenhum cuidado especial, mesmo pacientes com infecção sabida, né? Dependendo do tratamento, se ele não for imunossupressor, a gente está discutindo, e na radioterapia nós criamos, né, Marcos, nas nossas clínicas, fluxos para tratar, inclusive, pacientes com infecção com vírus positivo, mas pacientes assintomáticos, oligossintomáticos, né, com poucos sintomas da doença, vocês têm mantido, dependendo da necessidade da radioterapia, o tratamento, e nós temos mantido dependendo da necessidade do tratamento, mas, de novo, a prioridade é o tratamento da infecção por coronavírus. Aqui a gente está falando de uma suspensão de qualquer que seja o tratamento. Muitas vezes na rádio esse período de 2, 3 semanas, que é o que a gente está vendo, que é a evolução, que é a história natural dessa doença, né? De 2 a 3 semanas, óbvio que tem casos mais graves, com uma alta virulência da doença e que tem um quadro mais arrastado e mais complexo, né? Mas de um modo geral, de novo, primeiro a gente faz as primeiras coisas, né? Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Perfeito. Essa colocação do Bruno acho que é muito importante e relevante, que o período de duração da doença, do coronavírus, ele é limitado e a partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico, o esperado é que a maior parte das pessoas esteja resolvido esse problema em 15 a 20 dias. Então, para câncer de mama, de um modo geral, a gente atrasar qualquer um dos tratamentos 15 a 20 dias não é um problema que a gente considera relevante. Isso é possível de ser feito com segurança. A gente vai ter algumas outras situações que, na maior parte das vezes, não são por câncer de mama, em que o paciente, às vezes, está em tratamento de alguma coisa que cause para ele risco de vida, e aí a gente pode ter que optar, talvez, por algum esquema emergencial de tratar, às vezes, em vigência de algum diagnóstico. Mas, de um modo geral, que essa live de um modo geral, para guiar o tratamento de câncer de mama, todos os 3 tratamentos, né, tanto o meu, do Valdeir e do Bruno, vão poder ser adiados aí 15, 20 dias com segurança. Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta da Cris Araújo. Ela segue a seguinte orientação. A avó dela tem 84 anos, está com uma indicação de cirurgia, mas ela teve 2 orientações diferentes de médicos.
Um dos médicos disse que ela não deveria esperar muito e a segunda opinião é de que ela deveria esperar. A avó é lúcida e ela quer logo fazer a cirurgia. Ela pergunta se a avó deve se fazer, mesmo com o risco de eventualmente uma contaminação pela Covid-19. Difícil essa pergunta, né? Quem tem um médico tem um. Quem tem um médico tem um. Quem tem dois tem meio. Quem tem três não tem nenhum. Escolha o médico e siga o que seu médico falar. Agora, em termos de contaminação, do jeito que a gente está hoje em relação à epidemia, eu não sei o lugar que ela está, mas a gente tem várias cidades no Brasil que não tem nem caso de Covid descritos, né? Então, em termos de contaminação, ela pode ficar tranquila, que eu acho muito difícil a cirurgia em si fazer uma contaminação da avó dela. O que ela pode pensar é fazer aquilo que a gente colocou, conversar com o médico dela em relação a fazer um teste antes da cirurgia para se reduzir algum risco em relação à questão imunológica e cirurgia. E ver com o médico dela se não valeria a pena conversar com o oncologista, porque uma senhora de 82 anos provavelmente é uma doença receptor hormonal positivo, pode ser que ele queira entrar com uma terapia hormonal prévia a essa cirurgia, isso pode postergar a cirurgia da avó dela. Mas lembre, ela tem que seguir o que o médico falar. É claro que na relação médico-paciente, eu sempre falo que existe uma troca. Eu falo para meus pacientes, não tem uma minha decisão, nós tomamos a decisão juntos. Então ele vai ter que colocar para ela as vantagens e desvantagens de cada tratamento e ela seguir o que um médico falar. E dois não, por favor. Tá certo. Doutor Marcos, quer fazer alguma consideração? Não, concordo com o Valdeir. Tá certo. Doutor Bruno, podemos seguir? Quer fazer alguma consideração? Não estamos escutando. Não estamos escutando. Desculpa. De novo, individualizar, vamos ter que dar opinião sobre um caso particular sem que a gente conheça, fica difícil. Então, né, o médico assistente tem duas opiniões, fica difícil a gente até falar dar qualquer decisão específica para esse caso. Né? Claro. Olha, temos aqui uma pergunta também da Raquel, ela é uma pergunta de ordem bem prática, assim, e da prevenção, no caso da prevenção. Quais os cuidados de quem precisa ir à clínica para o tratamento no deslocamento, no momento de sair de casa até o retorno para casa? Doutor Bruno... Eu posso falar, o Marcos pode complementar, a gente tem o mesmo fluxo, né, Marcos? O fluxo que serve para oncologia, ele também serve para o tratamento sistêmico, para quimioterapia. Então, de novo, se for transporte público, né, evitar aglomerações é uma das críticas que a gente tem feito, né? Os serviços médicos não podem parar, mas muitos serviços não podem parar também, por exemplo, transporte público. Ou o paciente não chega na clínica, ou quem está ali fazendo assistência chega. E a gente não é só o médico, é enfermeiro, é técnico de enfermagem, é todo aquele pessoal que está por trás permitindo que haja uma higienização completa. Então, né, o que a gente vamos diminuir o transporte público para limitar a locomoção. Deveria ser o contrário. Vamos estimular a ter mais e que as pessoas não se aglomerassem nos transportes públicos. Então, de evitar a aglomeração, contato físico, distanciamento social, a máscara, né, nesse momento ela é importante. Então, isso tem sido feito uma recomendação e uma posição do grupo para todos os seus funcionários e médicos que, se não tiverem transporte individuais, que eles façam uso da máscara, né, evitem esse distanciamento de novo. Né. Eu acho que isso é a questão mais importante, que entre em contato com o serviço antes, né, se tiver algum sintoma, porque pode ser melhor orientado e até não ir. A gente hoje consegue fazer a coleta domiciliar e deveria assim ser feito, né, da maior parte dos pacientes, porque se positivos forem, ao ir na clínica, está colocando em risco outras pessoas, né, de contaminação. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que são as mesmas recomendações para todos nós no nosso dia a dia.
né? Ela não está saindo da clínica, de casa para fazer uma coisa trivial, ela está indo para fazer um tratamento que não pode ser interrompido. Então, acho que isso é muito importante. Perfeito. Doutor Marcos, nessa mesma linha de tratamentos essenciais precisam de também ser executados, né? Serem executados. Claro. Eu concordo plenamente com o Bruno. Eu acho que o risco de contágio ele é maior no transporte até a clínica do que dentro das clínicas de tratamento, né? Considerando que ela não está indo a um pronto atendimento, que tenha pacientes suspeitos de terem a doença. Então, nas clínicas com ambiente controlado, com triagem na porta, com a higienização mais frequente das superfícies, a gente também, obviamente, está evitando aglomeração dentro dos espaços da clínica, nós interditamos vários assentos que eram conjuntos. Então, é mais provável que, se acontecer, que esse contágio possa acontecer no transporte. Então, dentro do possível, dentro da possibilidade, se a pessoa tem carro próprio ou a família tem carro próprio e ela conseguir se deslocar nesse veículo, ao invés de usar o transporte público, isso é mais desejável. Em algumas situações onde isso não é possível, se ela conseguir se programar para não usar o transporte no momento de pico ou em alguns momentos onde os veículos estão mais cheios, eu acho que também é desejável. Em última possibilidade, né, ela pode até negociar nas clínicas a troca do horário, se necessário, a gente está mais que à disposição para fazer isso, mas se nada disso for possível, ela tem que tomar os cuidados que estão aí amplamente divulgados na mídia, do uso de máscara dentro de transporte público com muita gente, com aglomeração, de cuidado com a higienização de mãos, não colocar a mão no rosto depois de encostar nas partes do transporte, né? Então nos apoios. Então, se ela tomar bastante cuidado e estiver o tempo inteiro focada, é difícil também que se aconteça o contágio neste período, né? Claro que se a pessoa parar para falar no telefone, eu digo que enquanto a gente está falando no telefone, a gente coloca a mão no rosto e faz tudo que não é para ser feito. Então, se ela estiver numa situação de risco, tentar estar um pouco mais concentrada para que, por distração, ela não se contamine. Perfeito, obrigada. Nós temos uma nova pergunta aqui da Maria Zilma, que ela pontua que percebe dificuldades na rede pública diante da pandemia para atender as necessidades dos pacientes em termos de diagnóstico e tratamento. Ela gostaria de ter um pouco a visão de vocês sobre a questão dos pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde. Doutor Valdeir, gostaria de fazer algum comentário? Bom, eu atendo pelo Sistema Único de Saúde, pela Faculdade de Ciências Médicas, e nós interrompemos o nosso tratamento. As consultas são eletivas, então a gente interrompeu o tratamento. Mas eu tenho vários colegas que trabalham no Sistema Único e as consultas não eletivas estão funcionando. Então, se a pessoa tem uma urgência, ela vai procurar um posto de saúde, o posto de saúde vai encaminhá-la para a comissão de oncologia da cidade dela e a comissão de oncologia vai rapidamente encaminhá-la para uma mastologista para ser avaliada. Então, assim, se ela tiver um sintoma, com certeza ela vai ser avaliada de uma forma rápida, sendo encaminhada pela comissão de oncologia. Como consulta eletiva, realmente ela vai ter uma dificuldade. Para a realização de mamografia, esse é um grande problema, independente de Covid, independente de epidemia. Isso é a grande questão nossa. A gente tem um grande problema em relação à realização de mamografia pelo SUS. Ano passado, a gente conseguiu fazer um evento em Belo Horizonte, onde a gente fez um update em câncer de mama, e nesse update a gente reuniu todos os gestores de hospitais públicos de Belo Horizonte para falar sobre acesso. E esse é o grande problema. Nós temos uma grande dificuldade de acesso das nossas pacientes ao sistema público em relação tanto ao diagnóstico quanto ao tratamento do câncer de mama. O diagnóstico mais ainda, a gente sabe que o rastreamento ele não funciona de uma forma adequada no nosso país, a gente não tem um rastreamento organizado, a gente tem só um rastreamento oportunístico, né, que é que a paciente vai lá e ela faz a mamografia, não existe uma padronização, e existe essa dificuldade sim. Então, ela tem toda a razão em falar isso, e realmente é difícil para a gente falar que vai ter algum tipo de solução sem a gente estar
gerindo algum tipo de questão pública, né? Eu acho que é muito difícil isso. Mas o que a gente tem são várias leis que garantem que a mulher pode fazer, inclusive, uma mamografia anual depois dos 40 anos. Mas isso não é cumprido, infelizmente. Gisele, deixa eu complementar. Leis a gente tem muitas, elas têm que ser cumpridas, né? A lei dos 60 dias é um exemplo típico de que não é cumprido, né? Então, o paciente com diagnóstico, ela deveria até em 60 dias ser tratado. Infelizmente, como o Valdeir disse, com coronavírus ou sem coronavírus, nós temos dificuldade no sistema público de diagnóstico, de tratamento, de vaga no CTI, de vaga no bloco cirúrgico. Então, a gente escuta nos jornais, os CTIs estão cheios. Eles sempre estiveram cheios. Isso não é uma realidade, isso não é questão do coronavírus. Com todo respeito, não tem nada a ver com coronavírus. Sempre faltou vaga na UTI para paciente do SUS, sempre faltou, isso sempre foi um problema, isso é público e notório. Quantas reportagens não acontecem no Brasil todo ano, mostrando a luta dos pacientes ou a corrida de hospital a hospital procurando um leito de UTI. Isso não é novo. Faltou investimento em saúde. Nesse país falta investimento em saúde pública. Falta mamografia adequada, falta técnico que opere a máquina adequadamente, falta médico para dar o diagnóstico adequado, falta médico para tratar e vai faltar leito no hospital e vai faltar leito no UTI mesmo. Não se investiu nisso. Então, desculpa, o coronavírus está expondo mais uma vez uma fragilidade do nosso sistema. Né? O Sistema Único de Saúde, ele é bom, mas ele não é suficiente. Ponto. Ele é muito bom na teoria, tanto que, né, é muito bom na teoria. Na teoria é sensacional, mas na prática ele não funciona como deveria. E uma outra questão, né, que o Bruno falou, com corona ou sem corona, mas uma coisa é certa, essa questão do coronavírus, ela serve para uma coisa, para mostrar que o sistema de saúde, não só do Brasil, mas de vários países do mundo, ele está inadequado. Ele está totalmente inadequado, tanto que o que se faz tentando aumentar, né, diminuir essa propagação, é para que a gente não tenha um impacto muito grande no sistema de saúde. Então, essa é a grande questão. O sistema de saúde ele não é usado, não é adequado, não só aqui, mas como em vários países do mundo. E o SUS, no papel, ele funciona muito bem, mas na realidade ele não funciona tanto. Marcos, desculpa, você ia falar. Não, que isso. Claro. Que isso, sem problema. Só pontuar aqui, eu acho que uma dica até para ela, para tentar resolver o problema, é que assim, existe uma diferença muito grande quando a gente faz um exame, porque a gente notou uma alteração na mama, a chance de ela ter um câncer de mama é relativamente maior do que quando a gente faz o exame de rotina, que é aquele exame que a pessoa não tem nada e está indo no médico uma vez por ano para fazer o exame. Esse exame de rotina, como o Valdeir bem pontuou, ele deve ser postergado mesmo. É um exame que tem baixo risco da pessoa ter algum câncer de mama, ele está sendo feito para acompanhamento, ele pode ser postergado com tranquilidade. O exame que ela notou alguma coisa, se ela estiver tendo alguma dificuldade de conseguir, eu acho que o melhor é voltar ao médico dela para que ele faça um relatório mais detalhado, detalhando a importância da realização daquele exame, que é um exame de suspeita de câncer e etc., mesmo que não seja, né? Mas que ela vai conseguir talvez ter um acesso um pouco mais fácil. Perfeito, obrigada. Nós temos mais 5 minutinhos, eu vou pedir eu vou fazer uma última rodada aqui. Gostaria de começar com o Dr. Bruno. Doutor Bruno, qual que é a lição que essa pandemia nos traz para o futuro, né? Quais são os aprendizados? E aí estamos falando de câncer de mama, mas estamos falando também de todo tipo de doença. Eu vou começar por onde a gente está terminando, né? Eu acho assim, isso mostrou a fragilidade do sistema público, né? da abordagem da saúde a nível mundial. Você pega um país igual os Estados Unidos, está tendo problema, o Brasil está tendo muito problema, vai ter mais problema, mas não é por causa de coronavírus, mas está expondo uma situação de extrema fragilidade nossa, não é verdade? Então, acho que isso é muito importante. A gente está falando aqui de câncer não espera, câncer não dá trégua, câncer não negocia prazo, então
Nós temos que estar atentos a isso, nós temos que fazer com que as leis que a gente tem no país, elas sejam cumpridas, que os pacientes tenham realmente acesso a um bom diagnóstico, a um bom tratamento, porque isso reflete em cura, isso reflete em volta rápida e precoce ao convívio social e ao ambiente de trabalho. Isso tudo tem custo. Então, acho que nós estamos aqui aprendendo a trabalhar em colaboração. Eu acho que a telemedicina vai aproximar práticas distantes, né, abordagens distantes, né? Nós estamos num país muito grande e não conseguimos colocar especialistas em todos os cantões, mas a gente consegue, pelo menos, colocar fazer com que haja uma interação. Isso eu acho que isso poucas vezes a gente viu tanta interação, tanta gente agindo em conjunto, tentando liquidar, né? Combater um problema que está atacando todo o nosso sistema, e não é só de saúde, é toda a nossa maneira, o nosso modo de vida mesmo, né? Perfeito. Doutor Marcos, quais são os aprendizados da pandemia, na sua opinião? E as lições para o futuro? A gente não gostaria de ter sido obrigado a ter esse aprendizado, né? Mas realmente ele aconteceu e tem muita coisa boa que veio para ficar. A telemedicina, como o Bruno está pontuando, é uma delas e eu acho que isso apressou um pouco a implementação e acho que é muito bom para as pessoas que têm dificuldade de acesso aos centros, principalmente, ou dificuldade logística. Acho que é muito importante. Essa integração dos profissionais, né, por acesso também de internet. Então, a gente vê que hoje em dia, com uma certa organização logística, a gente consegue ter essas reuniões, né? As lives entraram para a nossa cultura, né? Seja ou para diversão, que isso está muito disseminado, ou educacional, como essa que a gente está tendo, né? Então, eu fico muito feliz de poder participar aqui com o Valdeir, o Bruno e com você, Gisele. Obrigado pela oportunidade e eu acho que a medicina, com essa pandemia, ela vai evoluir. A gente vai ter os problemas financeiros, né, Bruno? Isso aí, o sistema público principalmente, né, com esse gasto de dinheiro aí de imediato para manter a situação. Né? O investimento vai ficar mais difícil em saúde, mas a gente pode usar a internet e essas novas tecnologias para coordenar isso um pouco melhor e talvez minimizar esses problemas. E só para complementar você, Marcos, antes do Valdeir, o tanto que é importante informação, né, gente? Essa coleta de dados, a informação é fundamental, sabe? É chave nesse processo todo. Informação de qualidade, Gisele, que é o que a gente está procurando fazer aqui nesse último mês, né? E que a gente tem nos colocado à disposição, né? Informação de qualidade, informação mais precisa, real. Certamente. Doutor Valdeir, quais são suas considerações aí das lições para o futuro? Bom, a gente tem várias coisas aí, né? O Bruno e o Marcos falaram de uma forma bastante completa em algumas coisas, mas assim, eu acho que tem uma coisa que a gente não pode deixar de pensar, é que essa pandemia, de uma forma ou de outra, ela chamou atenção para uma pessoa, para o médico. Né, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, do médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o técnico de imagem, o maqueiro, chamou a atenção para o profissional de saúde. Eu acho que isso é muito importante, porque em todas as esferas o médico estava sendo muito desvalorizado. Então, a gente vê a importância que o profissional de saúde tem, não só o médico, mas todo profissional de saúde que está com contato com aquela paciente. E eu, quem me conhece sabe que eu sempre sou otimista e sonhador, e eu acho que a gente tem uma chance de sair dessa história como uma sociedade mais justa, uma sociedade mais honesta, uma sociedade mais capaz de enxergar o outro de uma outra forma, porque acaba que essa pandemia colocou todo mundo como igual. Né? Eu acho que isso é uma coisa que aconteceu, todo mundo ficou bem igual nisso. Né? Começou com uma doença de rico, que estava esquiando na Itália, mas hoje, né, a gente tem toda a classe social sendo atingida, então
a gente sabe que uma questão é essa, né? De ver que somos todos iguais e que devemos nos apoiar, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, uma sociedade mais justa vai fazer bem para o mundo. Infelizmente, dessa forma, com a morte, com a guerra biológica, não estou falando que teve um agente causador dessa guerra, estou falando que existe uma guerra contra um vírus, é claro que tem. Né? O que a gente vai conseguir com isso? Eu acho que pode-se conseguir coisas boas, sim. Fora a questão tecnológica, já foi falada. Perfeito, muito obrigada. Bom, estamos chegando ao nosso final. Eu agradeço em nome do Grupo Oncoclínicas a todos pela audiência, pela participação, e também agradeço aos nossos especialistas, o Dr. Bruno Ferrari, o Dr. Marcos Castilho, o Dr. Valdeir Almeida Júnior. Eu aproveito para informar que o Grupo Oncoclínicas segue promovendo conteúdo informativo, como o Dr. Bruno falou, é crucial, né? E conteúdo informativo e atualizado para os nossos pacientes e a população em geral. Acompanhe os nossos canais nas mídias sociais e o nosso site, que conta com uma área especialmente focada em conteúdo sobre câncer e o novo coronavírus. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigada, doutores. Prazer. Obrigado, Gisele. Boa noite, Marcos. Boa noite, Valdeir. Obrigado. Boa noite para vocês. Um abraço. Um abraço.